Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos, nem de engano próprio. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo, e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei, e já não foi encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, e que nele buscam refúgio. Amém. Este salmo também é um salmo de Davi. E não há, assim, nenhuma determinação que possamos aqui ponderar a respeito em que situação Davi poderia estar vivendo para ter dito tais palavras. A única coisa que o Salmo deixa para nosso pensamento é que Davi já viveu bastantes experiências. Parece que Davi já está envelhecido e já nos seus últimos dias. O verso 25 nos dá essa pista, pois ele diz: já fui moço, mas agora sou velho. E nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, alguém que já viu muitas coisas com Deus, já viveu muitas experiências com Deus, já viu coisas aparentemente contrárias, antagônicas, já viu o sobrenatural de Deus, o braço forte de Deus se movendo a favor, né, na sua vida e através de sua vida, e por isso agora ele traz essa analogia e essa comparação entre duas questões que ficaram e ficam fortes até os dias de hoje. Se nós não ligássemos a questão espiritual, da revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, é muito certo que nós veríamos e diríamos e defenderíamos como uma bandeira
as inúmeras injustiças que acontecem no nosso tempo e que aconteceram na época de Davi. Quem é que não vê uma injustiça hoje no nosso meio? Eu não vou nem falar do meio cristão, mas na própria vida, no dia a dia, entre a família, no trabalho, às vezes até no ir e no vir, no meio do trânsito. Quantas injustiças não acontecem? Quantas coisas não eram para, de certa forma, fazer com que o nosso coração desesperadamente gritasse por justiça. E muitas vezes somos até mesmo tentados a isso. E ainda que nós não venhamos a berrar e não venhamos colocar a nossa voz como esse instrumento de pedido de justiça, o nosso coração pede e clama por essa justiça. E o choque aqui, e por dizer assim, esse antagonismo, começa exatamente com Davi dizendo o seguinte: olha, nós não podemos ficar tão somente presos ao nosso tempo. Porque se ficarmos, e aí podemos agora parafrasear o que Paulo disse, se ficarmos limitados à justiça somente neste tempo, então certamente nós que já tivemos os olhos desvendados, o coração quebrantado, o coração esclarecido, se nós ficarmos presos a só isso, nós somos os piores dos homens. Somos os mais miseráveis, porque o Senhor desvendou as realidades espirituais e a gente só está olhando para aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Então Davi diz de uma maneira muito clara: não tenha inveja, não fiquem indignados por aqueles que aparentemente estão se dando bem, por algumas coisas. Sejam por falcatruas, sejam por movimentos escusos. E a gente percebe que pequenas coisas vão entrando hoje no meio, né, do povo de Deus, e são coisas que geralmente são consideradas sem importância, quando, na verdade, ratificam exatamente esta realidade. E me veio ao coração agora, nesta hora, uma questão que já serviu de tanto debate no nosso meio, né? Uma coisa assim, de certa forma até muito comum, mas que nós não podemos sequer dar a oportunidade de fazer com que a nossa mente concorde com o príncipe deste tempo. Todos vão lembrar, todos já ouviram falar, certamente, no famoso GatoNet. Existe gato para tudo, né? E aí promoveram o GatoNet. E depois do GatoNet promoveram alguns aparelhos. Isso tudo é para apaziguar a consciência do servo de Deus, né? Eu já até ouvi alguns dizendo: não, mas o sinal está no ar, né? O sinal está no ar. Eu não peço nada para o sinal entrar na minha casa. O sinal é que entra na minha casa. Eu não peço nada. E aí eu tenho um aparelhinho que pega o sinal. Mas o aparelhinho que pega o sinal é um aparelhinho contrabandeado, craqueado. E aí a gente vai falar assim: pô, mas é um absurdo pagar R$200 na Sky ou qualquer outra TV. Eu não vou aqui nem fazer propaganda de ninguém. Mas é um absurdo. E aí com esse aparelhinho você só paga R$400, sei lá quanto, e aí você nunca mais paga mais nada. Então são pequenas coisas. É um exemplo talvez assim, tão sem expressão, mas que na verdade demonstram aquilo que está dentro do coração. E Davi está exclamando exatamente esta questão. Não é assim que o povo de Deus deve andar sob vistas e sobre o próprio entendimento. Por isso ele mesmo diz: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Olha o que diz Provérbios. Eu vou pedir que deixem a Bíblia aberta, porque tem muitos textos para nós lermos. Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler o verso 1, 2 e o 5. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias
e te acrescentarão anos de vida e paz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, confiar no Senhor significa, pelo menos para mim nesta hora, significa não colocar a força no próprio entendimento, naquilo que a gente muitas vezes acha que é certo, muitas vezes naquilo que nos convém, que é lícito, mas que não convém. E estas coisas talvez sejam as maiores armadilhas do nosso tempo. É fácil, né, e fica bem claro se distinguir das coisas impuras e profanas. Mas coisas que para nós neste tempo são coisas que até mesmo seriam-nos permitidas, mas que de fato não trazem nenhum adendo e nenhum valor para a vida cristã. E detalhe, geralmente são estas coisas que promovem cadeias na mente, cadeias no coração, e vão promovendo os verdadeiros embates. Mas sabe o que acontece? O dia todo luta. O dia todo luta. É como se você fizesse questão de entrar na luta. É como se, quando a gente começa a tomar esse tipo de postura, é como se a gente estivesse sendo um lutador de MMA da vida. Eu não gosto da luta, eu quero lutar. Porque aí a gente fica o dia todo lutando. E certa vez um pastor esteve conosco e ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. A pior área para o servo de Deus estar é na zona de conflito. É naquela coisa da trincheira ali, que fica assim, aquela linha divisória, para daqui para lá é o exército inimigo e daqui para cá são os seus amigos, os aliados. É nessa zona, é nessa área que caem os mísseis, caem as bombas, os tiros são disparados, as granadas são jogadas. Mas quando o crente se define por um lado, e ele fez exatamente essa analogia, quando ele se define por um lado, não, então ele está fora dessa zona. Mas quando nós andamos, às vezes, parecendo que estamos com Deus, e outra hora não andamos parecendo que estamos com Deus, e seguimos o próprio entendimento, como acabou de dizer o sábio, então a gente se coloca exatamente nesta área. E é nesta área que corremos o maior perigo. E por isso muitos são ceifados. Não conseguem voltar, não voltam. Não tem a oportunidade de voltar e se definir de novo. Não, deixa eu escolher o meu lado. E o próprio Senhor disse isto. Até quando vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando? Se queres servir a Baal, então vai. Segue Baal. Mas se quer servir a Deus, serve a Deus e segue a Deus. Então, confiar no Senhor é exatamente isso. Escolher. Escolher qual lado a gente vai ficar. Nesse mundo que a gente tem visto de tudo e de todas as coisas, qual lado nós de fato estamos? E daí eu não estou falando aquela coisa exatamente só de levantar as mãos, mas de decidir dentro do coração. Dentro do coração. Essa que é a escolha. Essa é a escolha real. Essa que é a escolha necessária. E me veio também ao coração aquilo que alguns irmãos conhecem, nosso irmão Nós falou. Nós somos senhores das nossas escolhas. E temos essa liberdade, Deus nos deu essa autonomia. Mas nós somos escravos das nossas decisões. Depois que decidimos, então a gente vira escravo delas. E é isso que o salmista, Davi, chama o povo para pensar. Porque uma coisa que é verdadeiro e sempre foi, independente da realidade espiritual que os homens tenham, até no meio comum se fala: o que se planta, se colhe. Até no meio comum. Até o mais ímpio dos homens sabe disso.
que se planta, se colhe. E é bom dizer que na caminhada cristã não existe semente neutra. Sempre estamos plantando alguma coisa. Na caminhada cristã não existe cruzar os braços. Não existe estar parado. O que nós chamamos de pseudo-parados já é plantando alguma coisa fora do reino de Deus. Já estamos, na verdade, já semeando alguma coisa que está caminhando para fora dos desígnios de Deus. Então o crente nunca está parado. Ele está sempre semeando alguma coisa. E aquilo que plantamos, certamente iremos colher. O Salmo, na verdade, inteiro, faz exatamente este choque. Olha, continua fazendo bem. Continua seguindo o caminho da retidão, porque não tardará a justiça de Deus. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Há de vir a promessa, há de se receber a promessa. Assim como foi com Israel. A promessa é que eles chegariam na terra que mana leite e mel. E Deus cumpriu. Eles chegaram na terra que mana leite e mel. E é a promessa para nós hoje, os filhos de Deus que receberam a Cristo como Senhor, seu Salvador, como o único galardoador, a qual nos foi dado ser chamados, o privilégio de ser chamados filhos de Deus, esses receberão o galardão da promessa que ele disse. Vou-lhes preparar morada, para que onde eu estou, vós também estáis. Então, diante da perplexidade do tempo que temos vivido, e cada vez mais nós poderíamos dizer que no tempo, século XXI, as injustiças têm sido até muito maiores do que talvez algum tempo atrás, porque a história se repete, e o próprio Senhor disse que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. E seriam dias extremamente maus. Então, a injustiça tem crescido cada vez mais em nosso meio. E isso há de crescer cada vez mais. Não tem como fugir disto. Mas o justo, como temos falado, acho que há 3 semanas, vocês me corrijam. Eu acho que pelo menos há 3 semanas o Senhor tem sempre falado isso. O justo viverá pela fé. Como isto precisa soar e retinar dentro do nosso coração a cada alvorecer. Porque se nós nos estribarmos no nosso entendimento, se olharmos a situação, seja do nosso trabalho, lá da injustiça do nosso trabalho, a injustiça da nossa parentela, aí nós vamos levantar de manhã com uma espada na mão e vamos quebrar tudo. Deixa eu dar um jeito aqui nesse negócio. Mas o justo não vive por isso. O justo vive porque confia no Senhor e sabe que Ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Como isso precisa sair do campo cognitivo e descer até o coração. Porque só quando isso desce ao coração, né, e se baseia como uma estaca que finca uma estaca, aí a gente tem paz. Porque quando a gente fala que confia no Senhor, mas está agitado por um lado ou para o outro, então na verdade nós não estamos confiando no Senhor. A gente até meio que apazigua a alma. Confio no Senhor. Mas deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver como é que estão as coisas. O convite do sábio é: não estrebeje no seu próprio entendimento. Não olhe com os seus olhos naturais. Porque se eu e você olharmos com os olhos naturais, certamente seremos levados para um caminho que não é de Deus. E não é porque Deus é intransigente, como diz nosso irmão João, não. Me lembro que uma vez nas nossas conversas, o João até falou isso.
Parece, Rafael, que Deus está sempre do contra, impressionante. Não. É que, na verdade, nós precisamos ter um profundo entendimento daquilo que o pecado proporcionou no nosso homem interior. A gente só vai entender um pouco mais, e obviamente muito limitado, porque até esse entendimento a gente está se baseando numa mente que já foi deformada pelo pecado, porque os próprios filhos de Adão já nasceram com as suas mentes deformadas. E desde lá até hoje, toda a mente do ser humano já nasceu desta forma, deformada, pelo pecado que entrou no mundo. Mas nós só vamos começar a um pouco meio que desvendar, e o Senhor há de revelar aos nossos corações o que é a salvação, quando começarmos a entendermos com maior propriedade a doutrina do pecado, o que ele fez, o que ele faz e aonde que ele nos levou e de que forma nos deixou. Quando isso começar a acontecer na nossa vida, então a salvação terá um outro sentido, um sentido muito mais profundo e prioritário para as nossas vidas. Não podemos estar presos apenas a estas questões efêmeras do tempo chamado presente. O que está sendo falado no Salmo como inteiro é a eternidade. A eternidade. Confiar no Senhor. E o convite dele é exatamente no verso 3, a se manter, fazer o bem, o que é algo desafiador para qualquer um de nós. Eu fico pensando às vezes em coisas tão simples. É tão difícil a gente ver alguma coisa acontecendo com alguém muito querido, vamos supor um filho, e alguém machuca, alguém distrata, alguém fala mais ríspido, alguém faz alguma coisa. O que geralmente um pai, uma mãe faz normalmente? Poxa, já bota o uniforme de Superman, Mulher Maravilha, e já parte em defesa do filho, né? Geralmente é assim. Não? Depois vai ver os meandros das coisas, mas geralmente já vai em defesa. Né? Que quer proteger, quer ver o que está acontecendo, quer não parar. Mas é necessário que nós, em todo tempo, façamos o bem. E isso não é uma mera questão pontual. Além de confiar no Senhor, é necessário fazer o bem. As duas coisas precisam correr como rios de justiça, como rios de águas vivas, que fluem do interior do justo. Não é uma questão meramente de confiar no Senhor, mas além de confiar, é necessário colocar em prática. Às vezes falamos que confiamos, mas o pôr isso por obras, né, na prática do dia a dia, a gente meio que volta ao pé atrás. A gente não quer confiar no Senhor, dá um pé para frente. Aí, quando aquilo começa quando começam as situações do dia a dia, situações do dia comum, não vou falar nada sobre alguma coisa portentosa demais, coisas comuns do dia a dia. E aí rapidamente a gente geralmente volta com o pé atrás. Estes dois versos, o verso 4 e o verso 5, falam de algumas coisas que particularmente todos nós conhecemos. E mais uma vez, não há como não salientar que muito mais do que entender é necessário viver estas realidades. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Para falar um pouco desse agradar, se deliciar, como diz algumas versões, há um texto em Isaías, capítulo 58, e a gente vai entender
biblicamente, o que significa se deleitar no Senhor. Capítulo 58 de Isaías, verso 13, diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, e não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que interessante Isaías colocando que a maneira de nós nos deleitarmos no Senhor significa uma coisa: não andar segundo a nossa própria vontade. Deleitar no Senhor significa a vontade do Senhor e não a minha. A vontade de Deus e não a nossa. Não tem como falar que se deleita no Senhor quando, na verdade, nos momentos de confronto, a minha vontade prevalece. Se eu falo para o Senhor que quero fazer a sua vontade, mas em qualquer momento eu faço a minha vontade, então eu não me deleito na vontade de Deus. Ora, haja visto o próprio Senhor no jardim de Getsêmani, e todos conhecem este cenário, quando não por uma, mas por 2 e 3 vezes ele orou da mesma forma: Senhor, está difícil, Pai. Se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Deleitar na vontade de Deus, fazer com que a vontade de Deus, de fato, seja soberana em nós. É a única forma de se deleitar no Senhor. Não há pelo menos não consigo enxergar outra maneira de se deleitar na vontade de Deus, senão fazer com que a vontade de Deus seja operante e soberana sobre nós. Agora é interessante nós pensarmos nos dias que estamos vivendo, uma vez que é desejo do Senhor forjar o seu caráter em cada um de nós. Obviamente que nós, que assim nos voluntariamos para que recebamos tal realidade de vida, é óbvio que nós vamos ter que passar por muitas situações para que esta realidade não seja uma realidade labial, como foi com muitas vezes com Israel. E o próprio Senhor disse que diante dos profetas, os próprios profetas eram como cantores que cantavam as suas cantigas, o povo chegava até a ouvir as canções, a palavra do Senhor, mas eles não tomavam a palavra por obras. Isso significava que o seu louvor ao Senhor existia, mas o seu coração estava longe. Então, de fato, que percebemos que o salmista está dizendo é que a vontade do Senhor precisa ser operante em nós. E muito mais do que em nós, em nosso meio. No nosso meio, no meio da congregação, a vontade do Senhor precisa fluir liberalmente. E percebo que o maior desafio da comunidade cristã é exatamente esta: fazer com que esta vontade flua liberalmente no meio da congregação. Porque quando estamos desafetuosos, quando estamos resistentes ao perdão, quando estamos resistentes a pedir o perdão, há muitos na congregação cristã
que nem mesmo se falam, não se olham, não se falam, não se suportam, né? Contradizendo exatamente tudo que diz a palavra do Senhor. Suportai-vos uns aos outros. Como que esta vontade vai correr como um rio, liberalmente, se o próprio Senhor disse: Pai, a minha vontade é que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um no amor de Deus. Um. Esta é a vontade de Deus. Então, no nosso meio não pode existir, e não podemos nos dar o luxo de existir, esses tipos de concessões, esses tipos de realidades infundadas, incoerentes, de permitir que no meio da congregação não haja este rio fluindo, este se deleitar no Senhor. E é óbvio que não é fácil se deleitar na vontade de Deus. Mais uma vez ratificamos, não é que Deus esteja sempre em oposição, mas porque os nossos próprios caminhos e as nossas próprias veredas e o nosso próprio entendimento certamente estão sempre contrários à vontade de Deus. Porque a mente de Deus não é a mente do homem. Não é. E é por isso que sempre surge esses confrontos e esses embates. Então é muito fácil olharmos uma situação, conseguirmos delinear toda ela, calcular tudo o que precisa ser calculado, dar os seus possíveis resultados de uma forma humana. Mas o que o Senhor está falando não é isto. Não é isto. Esta forma, certamente poderemos incorrer muitos erros. Eu, particularmente, vejo muitos erros que eu assumi porque fiz o cálculo humano, olhei com os olhos humanos, escolhi as coisas pelas vistas, sem saber ou sem querer fazer a vontade soberana de Deus. Por isso que eu me lembro até de outro salmo que diz que muitas dores terá que curtir um ímpio quando vir o juízo de Deus. A forma de contrastar do salmista Davi sobre o caminho do ímpio, o caminho do malfeitor, é exatamente este. E ele coloca então essas palavras, que são palavras importantes para nós nesta noite. Ao invés de se estribar no próprio entendimento e seguir a própria vontade, é necessário de antemão confiar em Deus. Primeira coisa, para não percorrer este caminho que cada vez mais leva para a morte, disse também o sábio, há caminhos para o homem que parecem ser agradáveis, mas no final são caminhos de morte, caminhos de afastamento. Então o caminho que o crente e o justo deve seguir, o primeiro é este: incondicionalmente confiar em Deus, porque se Ele é soberano, Ele é o dono da história, Ele tem o domínio de todo o universo, de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então não há condição prioritária a não ser confiar no Senhor. E é um ponto que não dá para ficar dividindo com o nosso coração, que toda vez procura subir a nossa mente e dizer, olha, não vai dar. Não vai dar. E é por isso que sempre houve um embate, né, até os dias de hoje, né, a razão e a fé. Razão e fé. Razão e fé. Quem trilha os caminhos da fé permanecem inabaláveis. Inabaláveis. Mas quando a gente anda pelo caminho da razão, tem sempre alguma coisa que deixa a gente um pouco mais cabisbaixo. Aí a gente diz, não vai dar. Realmente não vai dar, né? Não precisa não é nem questão de mentira, não. Não vai dar mesmo. Mas também nos lembramos, porque para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por isso o justo viverá pela fé. Então confiar é o primeiro degrau. Logo depois, em seguida, o segundo degrau, agradar-se do Senhor, deleitar-se nele. Confia, agrada. Além de confiar e agradar, tem que entregar. Além de entregar, tem que descansar. E depois de descansar, tem que esperar. São 5 degraus que o Senhor vai colocando nesse salmo. O caminho contrário àquele que olha as coisas e define as coisas e resolve as coisas por si mesmo é exatamente esse. Confia, agrada, espera, descansa e espera. Esse é o caminho do justo. Esse é o caminho do justo. E é interessante dizer que o verso 5, então, já falamos sobre confiar, agradar, e o verso 5, muito conhecido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E esse entregar, a primeira coisa que quando eu leio particularmente este versículo, não tem como não se lembrar das palavras de Pedro em sua primeira epístola. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E essa questão do lançar é interessante, porque no original, este verbo lançar significa exatamente isso. É como se pegasse, né, uma coisa que arremesse, uma funda, obrigado, uma funda, e pegasse e joga, e deixa lá. Está lá. Meu rico depósito está no Senhor. Mas geralmente o que a gente faz? A gente até, por misericórdia, a gente lança. Mas não dá 10 minutos. A gente olha para um lado, olha para o outro, o coração já começa a tremer, a perna estremece. Aí a gente vai lá e pega de novo aquilo que acabou de lançar diante de Deus. E a gente fica nesse vai e volta, vai e volta. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e mais, Ele fará. Como isso é precioso para nós, porque está atestando não um Deus que está longe, um Deus ausente, um Deus que fica esperando, não deixa eles baterem cabeça à vontade e vão se aprendendo e vão se moldando. Não. Ele mesmo disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa que ele está ali, exatamente como um pai que cuida do seu filho. Né? Já comeu? Já bebeu? Ó, o iogurte, olha isso, a geleia, ó o pãozinho fresco, ó não sei o quê. É exatamente assim, que se a gente pudesse trazer essa analogia para nós, é exatamente assim que é o nosso Senhor. Sempre, né, nos cercando com tudo aquilo que nos é necessário. E eu vejo que isso faz parte de todos na caminhada cristã. Todos. Não tem um servo do Senhor que não passe por esta coisa, por esta realidade de vida. E além de passar por esta realidade de vida, é provado. Os discípulos, logo assim que foram chamados e escolhidos, e depois diz os evangelistas, que o Senhor deu autoridade sobre eles para expulsar demônios e lhes deu autoridade para anunciar o Evangelho, eles foram. E o conselho do Senhor foi o seguinte: olha, não leve nada. Não precisa levar nada. Não vai levar nem 2 túnicas, não vai levar nada. Do jeito que vocês estão, vocês vão. Só vai levar o bordão, só, mais nada. Não precisa levar mais nada. E eu fico imaginando o coração daqueles homens que estavam no começo da caminhada cristã. O que vai ser da gente? O que vai ser da gente? Atravessar cidades, desertos, o que vai ser da gente? Como é que a gente vai sobreviver?
mas eles passaram pelo teste da fé, pela aprovação de saber que o Senhor provém todas as coisas para os seus. Todas as coisas. Foi assim com Israel. Foi assim com Israel. E quero propor aqui um pequeno parênteses, porque quando o povo de Israel, no deserto, não sabia o que ia ser da sua vida, a palavra do Senhor dada aos filhos de Israel foi esta: vos enviarei o maná. E parafraseando, seria o seguinte: eu vou mandar um alimento para vocês que vocês nunca viram. Vocês não sabem o que é, mas pode ficar tranquilo, vocês vão gostar. Só que deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu vou mandar a porção diária. É a porção de cada dia. Para que vocês saibam que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Porque Deus não é igual ao homem que mente. Não é igual ao homem que fala uma coisa e daqui a 10 minutos muda, oscila. Se Deus falou, ele cumpre. Pronto. Então, para que vocês entendam que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, eu vou mandar a porção diária. Peguem só a porção diária. No sexto dia vocês vão pegar porção dupla, porque Deus fez o mundo em 6 dias e o sétimo dia descansou. Tudo bem, Israel? Tudo bem. Israel parece ter entendido a lição perfeitamente. Caiu o maná, primeiro dia do maná. Melhor pegar 2, né? Melhor pegar uma porção dobrada, né? Vai que eu posso ter um pouquinho de fome, sobra um pouquinho para amanhã. Aí o outro já, talvez algum outro, né? Mais preocupado ainda, né? Mais ansioso. Pega a porção logo para 3 dias. E o fim disso foi o quê? Chegou no dia seguinte, estragou, como o Senhor já tinha falado que ia estragar. A lição que fica para nós nesta hora é que tudo que nós precisamos, em todo o tempo da história, é manter o compromisso de buscar a provisão diária para as nossas vidas. Todos os dias. E o que muitas vezes acontece na nossa caminhada cristã é sermos levados a pegar a provisão para a semana toda. E aí a gente quer ir à igreja, quer estar com a comunidade, com os irmãos, e aí quer pegar o alimento daquele domingo e pegar o alimento para a semana toda. E aí acha que na próximo domingo vai poder pegar mais alimento e ficar para outra semana. Não é assim que funciona na caminhada cristã. A caminhada cristã é a provisão necessária para o dia. Sabe por quê? Porque amanhã Deus é fiel para mandar de novo a porção daquele dia. Amém, sim. Assim que funciona. Por isso a caminhada do justo é de glória em glória, né? Alimento fresco, né? Todos os dias. De glória em glória. É vivendo estas realidades. Mas será impossível para um crente viver esta caminhada se ele acha que pode pegar de alguma forma um alimento para a semana toda. Ele pega a semana e fica igual um urso, né? Fica na caverna, literalmente na caverna. Empanzinado, não dá para fazer nada. Fica preso. É assim que funciona conosco. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança. Amém. Irmãos, lança. Amém. Lançar é colocar lá no altar e deixar no altar de Deus. Como rico depósito. Sabendo que aquele que recebeu é justo, é fiel. Amém. Vai dar a provisão necessária. Amém. Não andeis ansiosos pela vossa solicitude. Se o Senhor revestiu, disse os evangelistas, as flores do campo, que hoje estão bonitas, e às vezes no final do dia já estão todas mortas, não nos daria coisas maiores e mais necessárias a nós
que fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança? Amém. Irmãos, é o teste da incredulidade que tem que ser arrancada do nosso coração. De achar que o Senhor não vai dar a devida provisão lá na frente. Naquela situação o Senhor não vai prover. É exatamente esse embate da fé que vai sendo promovido no nosso coração. Mas essa casca de incredulidade, ela tem que ser derribada. Ela tem que ser derribada, destruída. E ela só é destruída quando a gente consegue dar este primeiro passo de confiança. Não tem outra alternativa, não tem outro modo. Não existe aquelas metodologias, 5 passos para ganhar a vitória, 7 passos para fazer isso e ter isso. Não existe nada disso. É simples. Decida confiar no Senhor. Pronto. É só isso. Deleita-te nele. E o mais ele fará. O mais ele fará. É interessante sobre essa questão da analogia de entregar o caminho, que o termo também hebraico, ele traz o significado do seguinte: imagine um camelo cheio de carne. E os camelos têm essas particularidades. O pessoal quase bota a tenda em cima do camelo, né? Bota tudo de cima do camelo. Coitado do camelo, né? O camelo vai carregando. Entregar o caminho ao Senhor, deleitar-se nele, é fazer o que o camelo faz quando a carga é tirada dele. Sabe o que o camelo tem que fazer? O camelo vem trazendo a carga. É o jugo inteiro nas costas do camelo, né? O jugo inteiro nas costas dele. Mas quando vai ser retirada a carga do camelo, para retirar a carga, o camelo tem que ajoelhar. Aí o camelo se ajoelha. Ele se ajoelha no chão, aí alguém vem, pega a carga, rola para o outro lado, tira a carga do camelo e o camelo fica livre. Ele não está mais com aquela carga nas suas costas. Assim é o servo do Altíssimo. Reconhece a sua condição, a sua necessidade, a sua dependência. E prontamente se ajoelha diante do Altíssimo, sabendo que Ele é fiel, porque a destra do Senhor não nos desampara. Amém. Mas para isso a gente tem que ajoelhar. Ajoelhar. Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Eu necessito da Tua ajuda, Senhor. Necessito da Tua graça. Por isso Ele mesmo disse: o meu fardo, o meu jugo é leve. Se vocês tentarem carregar, vocês não vão conseguir. Talvez fiquem até por uma semana, mas vai chegar uma hora que o joelho já não vai aguentar de tanto esforço. Amém. E essa tarde eu andei com uma mochila que, por incrível, só estava a minha Bíblia e um caderno. Eu andei umas 5 horas. Gente, as minhas costas parecia que as minhas costas não estão aguentando mais. Era só a Bíblia, mas a Bíblia e um caderno. Estava dentro da mochila. E é exatamente assim que nós ficamos quando a gente quer, de alguma forma, ter o controle e o domínio da nossa vida. Nesses tempos, que são tempos difíceis, o convite é exatamente este. Ajoelha e lança toda a sua necessidade diante do Senhor. Só isso. Porque Ele é galardoador. Ele é compassivo. E como falamos na semana passada, assim como o céu está sobre a terra, né, e a altura da terra para os céus, assim a benignidade do Senhor. Quanta bondade de Deus para conosco. Como Ele nos ama. Como Ele nos ama. Como Ele se importa. Como Ele deseja trabalhar. Como Ele quer bem.
precisamos apenas dar este passo de fé Amém. e aguardar a salvação do Senhor. Foi exatamente o que o profeta Jeremias, também em tempos de crise, e poderíamos dizer que é bem semelhante ao nosso tempo, ele mesmo disse: ah, Israel. E aí poderíamos dizer: ó Igreja do Senhor, bom é aguardar a salvação do Senhor. Amém. Isso que é bom, Amém. porque essa salvação, além de não tardar, ela não falha. Amém. Vem na hora certa. Amém. Vem na hora certa. É isso que o Senhor deseja, né, trazer para nós. Verso 7, quero propor também uma reflexão. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansar no Senhor, por incrível que pareça, é um desafio para o nosso tempo, que é extremamente agitado. Parece uma coisa muito antagônica, né? A gente é educado, né, em casa, nós somos educados no trabalho, somos educados na vida secular, que a gente tem que estar em constante agito, em constante trabalho. Você não pode trabalhar nunca. Tem gente que trabalha 36, se tivesse 36 horas, trabalhava 36 horas. Não é à toa, né? Principalmente nos Estados Unidos, né, que se desenvolveu essa patologia, né, os workaholics, né, viciados no trabalho. O camarada trabalha 24 horas do dia. O camarada toma banho e está pensando no trabalho. O camarada toma café e está pensando no trabalho. É o dia inteiro no trabalho, o dia inteiro. É o dia inteiro para lá, para cá, para lá, para cá. Para você falar com essa pessoa, você tem que ir correndo do lado dele para conseguir falar com a pessoa, né? Você vai correndo e vai falando com ele. Vai correndo e vai falando com ele. E aí, o Senhor fala o seguinte: descanse no Senhor. Ah, Senhor. É por isso que, realmente, irmãos, cá entre nós, é só uma maneira descontraída. É por isso que o mundo fala: esses crentes são tudo maluco mesmo. Esses crentes são loucos, esses são insanos. Porque em tremendo século XXI, que a gente tem que... Não dá nem mais para correr atrás. Também um dito bem popular, né? Não dá nem mais para correr atrás, tem que correr na frente agora. Não corre atrás não, mano. Corre na frente. E aí a gente recebe essa palavra. Só para lembrar o Salmo, versículo 2, né? Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127, 1 e 2, estava Não teve como não lembrar. Não dá. Falando, né? Não dá. Inútil será. Não dá, realmente, não Completamente dá. inútil. Não dá para não lembrar deste salmo. Este salmo é lindo demais. Este salmo é lindo. E o primeiro diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, não adianta. Não adianta. E olha o que o príncipe deste tempo, né, este entendimento, né, este século, a sua sabedoria, o seu conhecimento, nos impulsiona exatamente a viver e agir de forma contrária. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cuidar disso, você tem que ver aquilo, você tem que fazer isso. E aí o Senhor diz o seguinte: você não está entendendo, filho. Se eu não edificar, não adianta. Pode construir o maior prédio do mundo, o maior sistema seguro, aí vem o sopro de Deus, cai tudo. Cai tudo, desmorona tudo. Foi exatamente isso que ocorreu com os nossos queridos filhos de Israel, que olhavam para o muro de Jerusalém e diziam: ah, não tem como passar nessa muralha. Essa nossa muralha aí é dupla.
Acho que quem poderia falar melhor, com maior propriedade, era o Rafa, né? Dessa forma hoje. Poderia falar, não, tem um muro de arrimo, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, pé direito de tanto e tal, viga triplicada, quadruplicada, não vai acontecer nada. E o Senhor falou para Israel, vocês não entenderam. Segura o muro, é a minha presença. Sou eu que guardo o muro. Os inimigos não conseguem passar porque a minha destra segura o muro. É por isso que eles não conseguem chegar e transpor o muro. Tolo é o homem que confia no muro, porque o muro não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Joga uma bomba, joga uma granada, acabou com tudo. Mas com o Senhor não. Com o Senhor não. Então, de certa forma, o convite de Deus não é também uma passividade, que leva também outros grupos de irmãos, às vezes, a achar que o descansar no Senhor é a sombra e a água fresca, né? Não dá descansar no Senhor, então eu vou lá para Porto Seguro, vou botar minha rede lá e beleza, estou descansando no Senhor. Irmãos, eu estou com aquela palavra lá que vocês deram lá, ó. Descanse no Senhor. Não, não é isto. Não é esse tipo de descansar. Não é este descanso. Porque o descanso não está falando em dormir. Não está falando em esperar. Esperar. E quando nós estamos esperando um ônibus, por exemplo, num ponto de ônibus, ninguém espera um ônibus num ponto de ônibus de olho fechado, né? Então, vou esperar o ônibus hoje. Aí tu vai lá, bom, vou esperar. Ele chegar, ele vai parar e o motorista vai me chamar. Vai perder 1000 ônibus, meu irmão. Não fica atento, não. E quando ele chegar, não estende a mão, não, para você ver se você vai pegar o ônibus. Exige uma participação nossa. E essa participação é exatamente o que Davi está dizendo. Olha, não canses de fazer o bem. Continua praticando a justiça. Continua vivendo retamente. Continua preservando o testemunho. Continua servindo ao Senhor. Continua seguindo ao Senhor. E me vem muito forte o coração nesta hora. Exatamente as pegadas de Jesus em direção à sua crucificação. Meus irmãos, o Senhor poderia até desistir naquele momento. Poderia até falar, né? Não, Senhor, até aqui está tudo bem. Agora, peraí, agora eu vou manifestar minha glória e o meu poder. Que tu me deste, antes da fundação do mundo. Mas a cada passo que Jesus dava, com aquele peso da cruz, escarnecido, maltratado, humilhado, ele não desistiu da caminhada. A cada passo que ele dava, certamente o seu coração, sim, Senhor, a tua salvação virá. E Isaías mesmo disse, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. A gente precisa se cingir destas realidades e destas verdades. Meus irmãos, nós veremos o labor deste trabalho do Espírito em nós, porque esse trabalho não é nem nosso, é do Espírito Santo em nós. É o labor do Espírito. E esse labor nós vamos ver no grande dia. E aí nós percebemos o quanto tem sido extinguido dos arraiais falar sobre o dia de Deus. O dia do juízo de Deus. O dia do Senhor, como diz os profetas. Muitos, e até cristãos, já dizem, não, o chamado de Senhor vir não existe. Eu não sei se os irmãos já ouviram alguma coisa nesse sentido. Eu já ouvi algumas coisas. O chamado de Senhor vir
Isso é utopia. Horizonte utópico. Exatamente isso. Horizonte utópico. Isso é utopia. Mas o dia do Senhor, tão certo como o sol nasce a cada manhã, virá sobre todos. Sobre todos virá o sol do Senhor. O sol da justiça de Deus. Ele mesmo disse, olha, esse dia será como o dia de ladrão. Interessante até ele usar essa forma, né? Muito forte, por sinal. Quando todos acharem a casa está segura, tem cerca elétrica, tem cachorro, tem pitbull, tem alarme, tem seguro, está tudo certo, tá ótimo, não vai acontecer nada. Aí nesse dia que acho que está tudo bem, está tudo legal, pronto. Intruso dentro da casa. Vai ser assim no dia do Senhor. Por isso a exortação, como na semana passada o Senhor nos exortou, estejam muito atentos, porque é dia de vigilância. Esses dias são dias de vigilância. O próprio Senhor nos advertiu em sua palavra. Guarda a tua coroa. Guarda. Não troca o sistema, não troca por conselhos, não troca por aparências, não troca por momentos, porque na verdade não sabemos nem o dia e nem a hora. E por assim dizer, pode ser como um bater de um trovão. E acabar. Pode ser agora? Pode. Pode ser agora. Não, a última palavra aqui nem saiu. São dias de vigilância. E a vigilância consiste exatamente em guardar aquilo que recebeu. E são estas as palavras que o Senhor tem nos ensinado. Guardar o testemunho. Guardar a porção diária. Confiar nele e esperar nele. Amém. Esta é a base do sistema. Isto é que nós precisamos fazer. Há uma advertência aqui no verso 8 que parece destoar um pouco da proposta de Davi, né, daquilo que ele está vindo falando e discorrendo, mas muito pertinente para nós, porque é uma área que geralmente é muito fácil nós tropeçarmos, nós vacilarmos nesta coisa. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, que é verdadeiramente o contrário de ser paciente e esperar. Certamente isso acabará mal. Quero ler outros textos, eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Provérbios 27:4. Alguém pode ler? Provérbios 27:4. E se uma outra pessoa puder abrir, Provérbios 26:21. E outra pessoa, Provérbios 29:8. 27:4, 26, 21 e 29:8. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? 27:4. 26, 21. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. 29:8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Eu confesso que só o conselho do sábio para mim, já diz tudo. E como é perigoso seguirmos este caminho. Como é perigoso quando a gente ouve as notícias, né, quando as situações que acontecem, estamos sujeitos aos dias maus, o Senhor disse isso. Mas quando estas coisas acontecem na nossa vida,
de fato o nosso coração estremece. Isso é óbvio. Seríamos aqui, né, negligentes se não falarmos que não estremece o nosso coração. É óbvio que estremece o nosso coração. Mas o que o Senhor está falando em sua palavra é o que nós fazemos com esse estremecer. E é tão comum a gente ver hoje as pessoas, por conta desse estado de corre, de total impaciência, qualquer pisão no pé já é motivo de uma ira, assim, espantosa. Ira espantosa. E aí, geralmente, a gente está sempre atrelado às coisas maiores, porque elas chamam mais a atenção. Mas quantas vezes, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, respostas, ou falta de respostas, produzem um profundo estado no nosso interior de inquietude, de ira, de furor. Aí que realmente a gente, né, acho que uma vez o Marcelo até falou alguma coisa sobre isso, eu não sei se o Marcelo, eu lembro alguma coisa vagamente dele ter falado sobre isso. E ele falou assim, sangue de Jesus, Senhor, misericórdia. Porque às vezes, coisas, às vezes até não tão necessárias assim, tão urgentes, mas já promovem no nosso interior um estado de agonia profunda. Eu entendo isso, meus irmãos, com verdadeiros dardos do maligno. O que começa apenas com um sentimento, vai tomando a forma de se pensar, já dominou o coração, aí domina a forma de pensar, daqui a pouco já está mudando a forma de tomar atitude, e daqui a pouco pronto. A gente já está gritando, já está falando mais áspero, já está dando chinelada, já está dando uma pesada, já está dando uma abraçada em alguém. É assim, ainda que não seja fisicamente, obviamente. Às vezes não, né? Às vezes até literalmente falando, né? Tem uns que dá uma pesada e dá uma abraçada. Mas às vezes com uma palavra que muito... Era melhor até dar um tapa na cara, eu já até ouvi isso. Pô, era melhor ter me dado um safanão, que aí eu ia, tomava um banho e acabava o dom. Mas aquela palavra que foi lançada. Por isso a advertência de Tiago com relação à língua. E quantas vezes a gente permite que esse furor vai ganhando espaço dentro do nosso coração. E o nosso comportamento é instantaneamente mudado. E às vezes agredimos as pessoas que estão mais perto de nós. Às vezes somos cruéis com as pessoas que mais nos amam. Que estão mais solícitas e mais disponíveis a nós. Olha o que disse o sábio. O homem cheio de rixas e de contendas no seu interior, ele promove exatamente isso. Contendas. Acaba com o ambiente. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que chega num ambiente, ele mexe tanto, fala tanto, gesticula tanto, fala tanto disso, pro outro, que os ânimos ficam exaltados. Lá no meu trabalho tem os dois. Tem os dois. Mas o sábio, que tem a sabedoria do Altíssimo, esse apaziguará. Esse lança a tua palavra doce e firme para apaziguar o furor dos corações. Que testemunho, não é verdade? Que testemunho. E a maioria dos que eu tenho visto neste tempo, meus irmãos, é exatamente a falta deste testemunho. Principalmente em casa e no trabalho. São duas áreas que isso é batata. Pô, isso aí, vamos. Esses crentes aí vivem gritando um com o outro aí. Esses crentes aí só vivem gritando. Ao outro vai lá no trabalho, você é crente. Maneira como é que você fala, tão esquisito, você é todo grosso, todo estúpido. Eu queria fazer só uma pergunta
quando ele diz aqui no versículo 8, deixa ele abandonando o furor e não te indignes para fazer o mal, ele também não está tentando chamar a atenção para que... Porque ele fala assim no 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Aí no 7 ele vai dizer assim, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa os astutos intentos. Às vezes a gente fica nessa coisa de ficar tentando esperar no Senhor, porque tem muita gente que tem dificuldade nisso, então tenta fazer de si mesmo. Sim. E vê que as coisas não vão tão certo como ele achou que daria. Ele não recebeu exatamente aquilo que ele achou que deveria receber, porque ele está descansando no Senhor. Né? Só que ele vê que o ímpio prospera, e ele não. Então, a minha pergunta é, esse versículo 8 não estaria relacionado ao fato de que quando eu vejo que eu, descansando no Senhor, não prospero, mas vejo que o ímpio prospera, também não me revolta e faço exatamente isso que os ímpios fazem? Exatamente. Não é uma exortação para que nós não olhemos para a prosperidade do ímpio? Sim, exatamente. Para não chegar a tomar a forma de pensamento deste homem. Deste século. De achar que por meios escusos e por meios vantajosos consiga aquilo que o seu coração deseja. Por isso o confronto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você não precisa chegar a fazer isso. Porque se você agradar do Senhor, é o prazer de Deus conceder aquilo que você quer. Aquilo que os filhos querem. Exatamente o pai e o filho. Né? O filho quer o quê? Quer a roupa? É a roupa. Quer o brinquedo? É o brinquedo. Quer o videogame? É o videogame. E é o pai que faz questão de fazer com que o filho se alegre. Ele fica, ou às vezes, não é assim que o pai fica. Ele já fica olhando. Ih, ele gostou daquele velotrol. Ele já sabe. Aí, como é que tá? Como é que você tá em casa? Como é que tá isso? Tal. E tal. Olha, tá obedecendo o papai? Você vai, né, educando, ensinando, mostrando, dirigindo, aconselhando. E aí, quando o filho sente prazer nisso, né, de viver com seu pai, de obedecer o seu pai, é óbvio que não tem como, é instantâneo. O pai vai lá e não tem nem dinheiro, ele dá uma apertadinha daqui e dali, vai lá e compra. Mas é exatamente isso que você falou. É exatamente isso. Quando olhar estas situações e aparentemente, poxa, mas eu estou aqui, né, me esforçando, porção diária, tudo certinho. É aí que mora o perigo, gente. É aí que mora o perigo. Né? Aí a gente fala, não, peraí, Senhor, tá tudo certinho. Tá faltando, tá tudo casadinho, tá tudo certo. E por que a minha hora não chegou? Por que não a minha vez? Por que o outro que continua roubando no imposto, continua com gatonete, continua traindo a mulher, então não. É o carro do ano, a conta bancária, é não sei o que, aquilo outro, é a viagem, é a sucessão profissional, às vezes trabalha até na mesma empresa. Aí tu olha para um lado, dá aquela olhadinha para o outro lado, e você fala assim, caramba, camarada, tudo isso, pô, final do ano ganha ele aumento e eu não ganho. Aí a gente, mano, essa ira aqui, ela nem penetra, ela rasga, vai dilacerar o coração. E é exatamente isso. Não é para... O conselho é exatamente isso. Não ser guiado para esta forma. Não é esta a visão. Não é esta a proposta. Porque se seguirmos isso, estaríamos então exatamente presos, como Paulo disse. Então, na verdade, a gente recebeu a salvação eterna, estamos olhando para lá na frente, o adiante, o além, e a gente está, na verdade, preocupado com os resultados daqui. Qual é o resultado, Senhor? Tá bom. Levantei minha mão, estou te servindo, dizimo, dou o dízimo, congrego com os irmãos, faço tudo certinho, não roubo, não mato, não sonego imposto, não traio a mulher, ensino meus filhos o caminho. E aí? Porque, na verdade, você não está se deleitando. Você está tentando arrumar um jeito de persuadir Deus de fazer aquilo que você quer. Você está falando que eu ia pegar um gancho no final, mas vamos falar. Na verdade, muitas vezes a gente está justificando para Deus os bens que fazemos, mas quando na verdade há um profundo mal no nosso homem interior. Exato. Há um mal no nosso homem interior. E aí,
Barganhar é o único termo que me vem no coração agora. Para barganhar com Deus, ter como tatear com Deus, a gente fala, Senhor, mas aí, tá, isso está em dia, ó, está em dia. Tá aqui, está tudo em dia. Todas as suas observâncias, está em dia. Mas aí também me lembro que aquele jovem rico estava tudo em dia. Tudo. E eu sempre falo para ele, vende a tua riqueza, dá aos pobres. Segue. Deixa, em outras palavras, faz o seguinte, então, você observou tudo? Ótimo, você está tudo certinho? Poderíamos até dizer no nosso jargão, glória a Deus, isso é bom. Faz o seguinte, agora deixa tudo. Vem me céu. Aí o homem entra em choque. Agora me dá o teu coração. Agora me dá o teu coração, exatamente, Marcelo. E aí? O que a gente faz nesta hora? Alexandre, você quer falar? O Salmo 73 é tipo um paralelo do sentimento que veio através de Asaf com relação ao Salmo que nós acabamos de ler. Sendo que o ponto de vista entre os dois autores é diferente, né? Ele declara assim, olha, pois eu invejava os arrogantes. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, 73, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais. Então aqui você vê que a mesma linha ele pega, né? Eu achei isso muito interessante, fiquei até me questionando conforme o estudo está evoluindo. E depois da pergunta dele, me veio assim, me acendeu uma resposta que eu estava me questionando também. E vejo como que o nosso coração, ao contrário do que a Bíblia ensina, é preso às coisas da terra. Então nós vivemos muito essa realidade que não tem como deixar de se viver, porque nós respiramos o mesmo ar, né? Nós estamos debaixo do mesmo teto. Aqui, por exemplo, na empresa, em qualquer lugar, é praticamente impossível que essa contaminação chegue. Mas a questão é aonde você está com o teu pensamento. Para onde estão fitos os teus olhos? Justamente, você está pensando nas coisas do reino ou nas coisas da terra? A gente fica muito pensando nas coisas terrestres. E o coração do crente, ele tem que estar mais ligado às coisas celestiais. Quantas orientações nós não conhecemos que nos respalda a pensar nas coisas celestiais? O apóstolo Paulo, principalmente. Pensar nas coisas que são do alto. Então falta um pouquinho isso. Enquanto a gente não trazer o reino para dentro de nós, enquanto a gente não buscar esse reino totalmente para dentro da gente, eu vou viver esse reino, né? A gente não vai poder, não vamos poder se descontaminar, né? Você troca, ou você tem, é substituir, é tirar um e botar o outro, né? Literalmente é uma troca que você tem que fazer. Isso não é fácil. Isso é difícil. Você tem que rever até o nível de pregações que você tem ouvido. Porque as pregações hoje estão ensinando você a se fortalecer no nosso reino, né? Para vencer no reino terrestre, né? Das coisas da terra. É onde as mensagens, a água que vem do trono de Deus, é para justamente fortalecer o nosso homem interior para a gente, né, superar as coisas do reino da terra. A irmã Cristina estava falando assim, hoje a gente não estava, na oração dela, eu achei isso interessante, eu achei isso do Espírito mesmo. Para a gente, para sentar e ouvir uma palavra, uma água que vem do trono, é muito difícil. Está escassa. Está escassa mensagens que você prega para as pessoas. Olha, vamos pensar nas coisas que são do alto. E vamos pegar tudo que está, essas mensagens assim,
né? E vamos trazer para dentro da gente com relação às coisas que concernem o reino do Senhor. Vamos trazer isso para o reino de Deus. O quê? Não é comida, não é bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Ponto, vamos partir daqui. O próprio Jesus falou, agora a gente vai fazer um estudo disso. Então essas mensagens têm sido muito fracas. A gente não tem trabalhado muito, a gente não vê as pessoas, né, pregarem sobre isso, é só o contrário. E o povo mais espiritual, né, o povo que busca mais o Senhor, já orienta como Davi, né? E o povo que busca um pouquinho menos já quase vacilei, como Asaf, quase tropecei. E o povo que não busca, meu irmão, é cara no chão. Sendo que não escreveram nenhum salmo, ninguém escreveu o salmo, tinha cara no chão. Mas o que mais acontece é cara no chão, cara. O que mais acontece é o sujeito que mete a cara no chão por não trazer esse reino para dentro de si. Sem dúvida. Então, eu quero assim, a tua dúvida foi a minha também, eu fiquei aqui, eu senti essa resposta compartilhada com o irmão. Isso é verdade, Alexandre. É muito desafiador para todos nós que temos tido o privilégio de ouvir. E uma vez que nós ouvimos esta verdade, esta água que desce do trono, como na visão de Ezequiel, que as águas subiam, nós nos tornamos atalaias desta palavra. Não é o assunto do salmo, tá? Mas é muito intrigante isso, porque esse evangelho, ele não atrai. E aí dá para se perceber que a própria proposta de evangelização hoje, por assim dizer, já está manipulada por esse tipo de entendimento deste tempo. Qual é a proposta? Abarcar o maior número de pessoas. Abarca o maior número de pessoas. Isso na falibilidade humana. Traz todo mundo, traz o povo. É como se fosse o Constantino. Não, todo mundo agora é crente. Pode vir, todo mundo. Brum. Então vem todo mundo. E ali, cada um vai tendo a sua noção de reino e pronto. Vamos expondo aqui as nossas conceituações para atrair cada vez mais pessoas. E o evangelho se concentra no imediatismo, como o homem é. Como foi falado também na semana passada. No tempo em que os comércios, né, estão a ponto dos nanosegundos, não foi isso que nós falamos na semana passada? Então, tudo tem que ser para hoje e para já. Aí por isso que a gente vê. E não pasmem, isso não é nenhuma história de outro planeta, não, e nem de outra nação. Tem igrejas diversificadas. Aquele deputado que aceitou um dinheiro e depois tem nomes de todos os tipos de modelos. Pode vir, não sofra mais. O evangelho de vem, não sofra mais. O evangelho disso, daquilo. Tem de tudo. E realmente, a água genuína tem sido... vai se apertando. E como a irmã Cristina disse, serão relíquias. Aquilo que nós dissemos. Eu particularmente não consigo ainda conceber numa proposta onde o Senhor da glória, o Filho de Deus, veio, nascer numa estrebaria e morreu de cruz, em morte de cruz. Os apóstolos todos morreram. Os maiores avivalistas de todas as histórias viveram a sua vida como? Igual aos profetas. Qual o fim deles? Morreram pela causa. Aí acho que no século XXI, eu, Roger, vou viver o reino de Deus na maior mansão da Barra da Tijuca, com iate, com carro importado. O que isso é reino de Deus? Aí alguns ainda vão conseguir falar, não, mas aí a palavra de Deus vai ser pregada entre os ricos.
Tão deturpado que está a coisa. O Evangelho, a síntese é essa. Quero, Senhor, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga o Senhor. Pronto. Simples. Mas aí nós precisamos, né, dos apetrechos, né? Precisamos das alegorias, precisamos das coisas a mais, né? Aí o homem, nas suas doutrinas, e isso não acontece só hoje não, desde a igreja fundamentada. Logo após a igreja apostólica, isso já acontecia. E o próprio apóstolo Paulo advertiu várias vezes. Não siga as doutrinas de homens, estão presos às doutrinas de homens. E é tão do Espírito Santo que a oração foi essa. Não haja regras. Foi assim que a irmã Cristina orou. Não é regras. Não é 2 passos para a direita, 5 passos para a esquerda. Não é isso. Porque onde é o Espírito, ali é a liberdade. O governo é do Espírito Santo. E a sensibilidade do Espírito Santo está presente em nós. É esse o momento, talvez, histórico que a gente esteja vivendo. Voltando ao texto, e por causa do horário, eu quero deixar aqui um testemunho que está evidenciado no verso 16. Nós vamos ter que parar por aqui. Mas o verso 16 diz o seguinte: mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. E eu separei este verso porque recentemente aconteceu uma coisa que me mexeu muito com o meu coração. Na verdade, eu não vi, a minha esposa me contou, mas quando ela me contou, o Espírito Santo estremeceu meu coração, literalmente. Talvez alguém deve ter acompanhado esse relato, porque esse relato é muito recente. Há coisa de 3 semanas atrás, uma família de mendigos em São Paulo achou uma sacola de dinheiro. A soma da quantia, R$22 mil. 22 mil reais. Eles acharam essa sacola. Você imagina alguém, naturalmente, alguém que está morando na rua, que não tem cama, não tem quarto, não tem banheiro, acha esse dinheiro. Irmãos, de todo o meu coração, eu ia falar que, aleluia, Deus abriu a porta, Deus me deu a graça. Eu, Roger. Aqueles homens, a família que achou, foi a delegacia de polícia e devolveu os 22 mil reais. Ou 20 mil reais, alguma coisa assim, é um valor desse, 20 ou 22, alguma coisa assim. Aí, a história tinha se findado aí. E a gente fala assim, poxa, que lindo, coisa linda. Eu não sei se ele é servo do Senhor ou não. Não sei. Mas se não for, aí atesta mais ainda que as pedras estão clamando mesmo. Aí tá bem rasgado, né? A história pararia por aí, mas aí resolveram, como a mídia resolveu, né, cutucar um pouco mais na história. Os policiais que receberam esse dinheiro ficaram movidos. Até o ímpio fica movido, se for o caso deles. E eles ficaram intrigados, mas você deu, na sua condição, você devolveu os 22 mil reais. Tu não comprou nem o sanduíche no McDonald's, nem o pãozinho da padaria. Até ver o que nós achamos. Aí, aqueles policiais estavam numa ocorrência de um restaurante chinês que tinha sido assaltado. O valor, 22 mil reais. Exatamente o saco de dinheiro. Na fuga, o camarada que roubou, na fuga, ele jogou o dinheiro ali e saiu e depois iria pegar. E nisso, eles que estavam moradores de rua, passaram ali, viram o dinheiro, pegaram na polícia. Aí, a polícia chamou o camarada do restaurante e entregou o dinheiro.
Papel nobre também da polícia. Nos dias atuais, lindo papel da polícia, se diga de passagem. Devolver os 22 mil reais lá para o camarada. O camarada, né, ficou tão feliz no dono do restaurante porque isso levou, acho que uma questão de 1 hora e meia depois, o dinheiro já estava na mão do cara, do dono do restaurante. Aí o dono do restaurante começou a querer saber da história. Mas como é que isso? Como é que vocês recuperaram? Então, aí ele foi e falou, pô, eu quero ir lá. Quero ir lá nessa família. E tudo bem, eles foram lá na família. E aí o camarada, tomado, né, de muita emoção, ele foi, agradeceu muito, né? Falou, se eu puder fazer alguma coisa e tal, aquela coisa toda e tal, não sei o que lá, beleza. Aí acabaria também aí de novo o enredo da história. Na outra semana, aquele camarada do dono do restaurante conversou com os sócios dele. Foi lá, de novo, no mesmo local lá onde está a família, debaixo do viaduto. Foi lá, pegou o camarada, falou, fulano, toda a nossa empresa ficou agradecida e constrangida com a atitude que você tomou. Com a sua honestidade, com o seu valor, o valor do seu caráter. Nós estamos abrindo uma oportunidade para você trabalhar na nossa empresa. Nós somos um grupo que temos uma empresa vasta em vários países. Nós é que formamos os nossos profissionais e nós estamos te convidando para você fazer parte do grupo. Além disso, eu quero te oferecer uma moradia, uma casa, porque a empresa também dá casa para os seus funcionários. Tudo. Porque esta palavra, eu creio que trabalhou no coração daquele homem. Muito mais vale o pouco do justo do que a abundância dos ímpios. Ele entregou, mesmo não tendo nada, e recebeu muito maior graça e honra. Este testemunho mexeu muito com o meu coração. Porque eu, pelo menos, dificilmente faria o mesmo. Por muito pesado. Imagine o meu filho precisando de cuidados médicos, de um remédio, de comida. Eu ter aquilo ali na mão, não era vou ver depois aquele cheque calção, não, na mão. Mas vale um pouco do justo do que as riquezas dos ímpios. O pouco com Deus é muito para nós, porque Ele não nos deixa faltar nada. Nada. É um testemunho que pelo menos falou muito ao meu coração. E assim nós devemos ser com o Senhor. É por isso que Paulo disse, você está na fartura, mas também você está na necessidade. Sei dormir em palácios, mas também sei dormir no relento. Porque em todas estas coisas eu aprendi que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas. Mas a maior de todas estas dádivas é saber que Ele não nos deixa faltar nada. Por isso Davi disse, eu já fui novo e agora sou velho, mas uma coisa eu posso testemunhar. Eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um filho de Deus temente a Deus ser desamparado. Porque o Pai jamais desampara os seus filhos. O nosso Pai Celestial não desampara. Por isso é melhor, e é muito melhor, o pouco com Deus. Pouco com Deus é sinal de muita saúde e esplendor na glória, ou nesse tempo que Deus quiser. Nós não podemos avançar mais por causa do horário. E
na próxima semana a gente pode retornar a partir do verso 23, porque até do 16 ao 23 vai falar novamente sobre os ímpios, e o 23 dá uma outra reviravolta, né? Uma outra proposta que o salmista vai dar. Então vamos deixar assim só verso 23 para a próxima semana. Se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa, que assim estejam nos edificando também. Semana que vem, eu não falei aqui, mas esse salmo, eu gostaria de compartilhar rapidinho com os irmãos. Se vocês quiserem anotar depois, vocês podem anotar. Ele fala 7 vezes que a totalidade, né, de Deus que nós, justos, habitarão e herdarão a terra. Esse é o salmo da herança. Né? Só que em contraste com o ímpio, vai falar pelo menos 11 vezes que os ímpios serão eliminados da terra. Então, ainda que ele seja rico em outras promessas, como já fui novo, já sou velho para vir nos meios do nem a sua descendência, passar a necessidade, nem a sua descendência no lugar do pão, mas na realidade as maiores promessas estão no futuro, né? Está relacionado com o dia do Senhor. Né? E talvez, assim, hoje, a maior parte das mensagens seja de fast food mesmo, quer dizer, quero comer agora, não interessa depois. Né? Mas na realidade, o Salmo está se baseando em todas as promessas, todo o veio dele, assim, o cerne do Salmo é sempre acentuar, né, assim, o que vai acontecer no futuro com o justo e com o ímpio. Né? E no caso, tem que se esperar um pouquinho mais, né? Ele fala aqui, um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por ordenança e desfrutarão pleno bem-estar. E Jesus acrescentou lá na bem-aventurança também, dos mansos, pois estes herdarão a terra. Né? Então esse assunto é muito vasto, de muitos trechos, né, escutadinhos do Apocalipse, que na realidade a promessa final é de um reino eterno, do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma coisa muito agora, ainda que ele acrescente também algumas promessas assim, de alívio temporário enquanto caminhamos dentro do reino do inimigo, né, já que estamos exatamente inseridos dentro do reino de Satanás, que o mundo já é no maligno, nós estamos no mundo, né, não peço que eu estive no mundo, mas que eu estive no mal, então Deus nos deixou dentro do reino, dentro da cova do leão. Dentro da cova do leão, exatamente. Eis que vos envio como ovelhas no meio, e da enviada, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, né? Para pregar por... Então, eu acho muito interessante isso porque é contundente. Você vai ver que ele vai lá e toda vez que ele fala da herança, ele fala também da extinção. Nas outras traduções fala desarraigados, e aqui fala eliminados. É uma palavra também bem mais conhecida nossa, assim, né? Desarraigado. Aqui usa a palavra mais moderna, eliminados. Então, realmente, os maus, os ímpios, os perversos serão eliminados da terra. Então a terra é a nossa herança realmente. Né? Fica provado, né? Vamos assim, que o Senhor, os céus e os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Né? E aí fica completo, vamos dizer assim, essa promessa de Deus. Né? De uma vida em paz, em segurança, né? Confie no Senhor, faça o bem, e assim você habitará a terra e desfrutará a segurança. Desfrutará em segurança. Né? Então eu queria estar compartilhando com vocês isso, uma coisa que chamou atenção por causa do número de vezes que
se fala, né? E eu tive a oportunidade de contar, são 7 realmente, vamos dizer assim, bem acentuadas, são 7, ainda que ele fala alguns outros trechos com outras palavras, mas que não seja assim, receberão por herança, mas que esperam receberão a terra por herança. Né? Depois não serão encontrados, os indivíduos receberão a terra por herança. Né? Deus está chegando, né? Está falando do ímpio, né? Também que seria uma espécie de eliminação. Depois a herança deles permanecerá para sempre. Né? Depois ele vem no 22, aqueles que o Senhor abençoa receberá a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa serão eliminados. Né? E assim vai. Entendeu? Bem contundente essa. O que destaca que o dia do Senhor acontecerá. O dia do Senhor vai acontecer. É interessante que ele estava falando, vivia assim na mente, né? E no dia atual a gente vive crise de Esaú. De que me adianta ter a promessa de primogenitura se estão morrendo de fome? E a primogenitura fala da herança, fala do recebimento também não só da terra, mas de tudo que vem da parte do Pai. Né? E assim, ele não consegue entender a mente de Esaú, uma mente muito atual, um espírito muito atual. Como compreender o que me vale dessas coisas intangíveis se o que eu preciso agora é comer o prato de ervilha? E aí as palavras de Jesus estão uma outra forma, de lentilha, perdão, comer ervilha agora, né? Mandamos um pratão agora de sopa com... Eu nem sei o Rafael trocou. Eu troquei, mano, já exorta logo. Eu fiquei pensando assim, as palavras do Senhor fazem um sentido, né? Porque o papel da renúncia da cruz está ligado exatamente a essa fome de Esaú, dessa fome atual, dessa fome instantânea, né? Porque o Xande estava falando assim, a gente não deve pensar nas coisas da terra, como eu deve pensar nas do céu. Mas como é que a gente pensa nas do céu? Como é que você pensa numa coisa? Você só pensa no que você quer. Essa é a verdade. Você pensa em alguma coisa, você tem que querer, né? Então como é que você passa a querer as coisas do céu? Aí você vai então para outra pergunta, como é que eu passo a querer então? Porque eu não quero. Eu quero o prato. E aí você volta na questão do esperar. Porque a fome passa. Mas a vontade de Deus permanece para sempre. Se aguentar um pouco a pressão, daqui a pouco praticamente ele vai passar. Entende? Mas a herança eterna ela vai estar lá. Então acho que quando ele coloca na questão assim, deleita-te no Senhor, ou espera no Senhor, ele está dando mais que uma resposta, ele está dando um caminho para negar o prato de lentilha. Ele está dando um caminho para não pensar nas coisas aqui da terra. Não assim, eu vou barganhar com Deus e Deus vai satisfazer os desejos do meu coração, não. No final, Deus vai fazer não os desejos do meu coração, não. Ele vai fazer os desejos que Ele pôs no meu coração, porque me ensinou a esperar nele e o que é da terra se dissipou. Porque eu não tenho força para aguentar. Tipo assim, a gente se arrebentou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, aí foi embora e no final ficou o quê dentro da gente? No final de uma vida toda quebrada, toda arrebentada, de uma vida toda moída por Deus, ficou só aquilo que Ele semeou mesmo. Porque só Ele, entendeu? Porque o resto foi embora. Então, fiquei pensando um pouco nisso, a crise de Esaú, e é uma coisa muito lógica, é uma coisa muito adâmica. Então, ela pega muito na pregação. Porque você fala assim, irmão, o que você quer? Isso, a primogenitura, a herança que o Senhor vai voltar? Ou você está morrendo de fome e você quer logo o teu prato de lentilha? Eu estou fazendo aqui uma corrente e você ganha o teu prato de lentilha. E você sai com a fome hoje. Só que amanhã, olha só que interessante, o cara vai ter fome de novo. Jesus falou o quê? Aqui desse lado direito, parceiro, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais voltará a ter fome. E isso é uma coisa muito realmente conflitante no nosso século, entendeu? Como você vai fazer? Você come logo e resolve o teu problema, ou você espera para receber um pão que nunca mais você vai sentir fome? É uma fé, aí volta na questão, o justo veio daquela fé. Agora, o dia indagar isso que vocês vão comentar. O que levou essa pessoa, na realidade, não é nem que nós que tem salário, não tem nada, a devolver uma herança, essa herança toda, né? Essa herança toda, e não quis nem comprar para falar um pãozinho na padaria. Isso é uma coisa que a gente questionar.
Ele falou, né? Ele falou que Você viu, irmã Cristina, ele esse foi testemunho? ensinado, Eu vi. que ele foi ensinado pela mãe assim. Ah, Se a mãe dele pudesse ver isso, ela ia ficar muito satisfeita. Muito alegre. ele usou até a mídia para mandar um recado para a mãe. Eu acho que não via a mãe, não tem condição de ir lá. Ele foi tentar uma Ele foi sorte em lá, São Paulo. a mídia levou ele lá, pegou um avião, botou ele no avião. Cara, você viu como é que Ele aconteceu? foi Olha lá. só, que vira-volta que deu na vida do. Ela reclamando. Agora, Todo mundo cristão Agora- tá querendo achar o saco. Tá orando pro saco vir pra porta. Exatamente! Mas aí eu acho que realmente isso entra como Jesus falou. Ele falou assim, você acha que em Jerusalém que o juízo vai ser leve, parceiro? Quando eu tive em Tiro e Sidom, se nego ouvisse as palavras, se nego escutasse o que eu estou falando aqui, as pessoas ficam se convertidas. Então assim, no dia que a chapa esquentar, no dia que todo mundo for prestar conta, esse cara que derrubou o dinheiro vai estar do nosso lado, né? Ele deve falar, ó, para você eu dei isso e essa porção. Então pode até parecer justo aos olhos dos homens, Rafael, mas o que você fez de coração que proporcionalmente é o que esse cara que não tem nada fez? Porque a justiça é isso, não é obra de homem, né? Exatamente. Você chega lá pro ajudei, olha, deu deu oferta, entra na questão da viúva, parceiro. Bota todo Exatamente. mundo ali. Quando compara com a viúva, tá todo mundo abaixo, não tem como. Porque ela só tinha aquilo. O outro deu porque estava sobrando. Então, É, não conta tem alta. tanto Não, esse valor. testemunho para mim foi muito. eu vi nesse homem Daniel, assim, na atitude dele, né? Daniel, até no que a gente está comentando aqui, porque ele foi um cara contextualizado na Babilônia, que representa o nosso presente século, e não se contaminou. Né? Ele manteve aquela postura de um homem de Deus, em meio a tantas circunstâncias que podia seduzir ele. Quantas vezes ele praticamente não governou a Babilônia? Né? Ele foi um homem muito acentuado. Né? Então você traz o exemplo de Daniel assim, bem vivo dentro desse texto. Agrada-te do Senhor, que o cara administrou 70 províncias da Babilônia. Deus entregou. Ele não tinha o reino dentro do coração dele, ele tinha o reino de Deus. Deus entregou tudo aos pés dele. Né? Entendeu? Eu estou querendo dizer, a proporção. Isso, ele partiu para um outro conceito, ele dispensou os manjares. Dispensou. Ele mesmo falou para um rei, pega os cargos que você quer me dar, dá para os seus amigos. Olha só, como é que o coração desse homem estava o quê? No Senhor, na glória, ele não estava na coisa forte. E nem voltar para a Babilônia, ele voltou, né? Ele morreu, não voltou para Jerusalém, ele morreu na Babilônia. Você vê que mais uma vez, aquela oração que ele faz, gente, ele é um exemplo nítido de alguém que viveu esse reino no reino, né? Esse reino no reino. Ele é um exemplo nítido. Senhor, a nós pertence o pecado e a confusão de rosto, a vergonha. Ele se colocou como um pecador, né? Ele se colocou como uma pessoa que errou como todo mundo. Que coração, cara. Coração muito parecido com o de Cristo. Né? Então, houve uma situação que a gente... Como ter um coração disso? Olha, me veio Daniel na mente. O que o exemplo de Daniel? Lê Daniel, estuda Daniel. Porque realmente foi um homem que viveu o reino, né? Em um tempo diferente do nosso, mas que é tão mais forte até do que o nosso, né? Pelas circunstâncias qual ele vivia. Palácio, dinheiro, né? Muita. Se pudéssemos então propor assim, um fechamento, por assim dizer, acho que ficaria que o pouco com Deus é o necessário e suficiente para muito. Mesmo que seja é o suficiente e necessário. E isso me faz. Pelo que também, que Deus seja contente. Isto nos bate. Pelo que também, que Deus tinha essas coisas. Essa graça maravilhosa que nos dá. Ô, Jesus. Amém. Irmãos, tem algum comentário? Paulo? Irmãos? Então, semana que vem estaremos juntos, se assim o Senhor permitir. Finalizando o verso 23.
fazendo a colocação e provavelmente iniciando o Salmo de número 38. A paz do Senhor seja sobre toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.